Aleluia. Aleluia. Pai, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome por tua bondade que nos sustenta até aqui. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem construído na nossa vida. Nós nos rendemos essa noite a seguir aquilo que o teu Espírito indica para essa noite. Obrigado por esse dia tão bom, feito por você, na razão de alegrar o nosso coração. Obrigado por sua palavra. Quantas razões temos para ser gratos a você, Pai. Muito obrigado, Senhor. Você pode dizer isso comigo? Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Sabe, eu tenho uma percepção no meu coração e eu não quero desobedecer, mas enquanto nós estávamos no período do louvor, a nota de gratidão era muito forte, fácil de se perceber. E nós vamos voltar para esse momento. Eu quero que você comece a construir isso dentro de você. Vai buscar lá dentro as razões pela qual você é grato. Você vai encontrar muita coisa. Essa é uma noite de expressar a Deus a nossa gratidão mesmo. Você pode levantar suas mãos, orar, expressa para Ele. Aleluia, aleluia. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criastes do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagastes o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração na salvação, na salvação caminho. Teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. E posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. O que posso dizer? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Por tudo que tu fazes por nós, tanta gratidão.
Sabe, queridos, quando eu estava vindo para cá, dirigindo de casa para cá, eu me lembrando de tantas coisas, e isso foi gerando uma sensação assim de gratidão tão forte. A gratidão central é o próprio Deus, porque enviou Jesus para resolver o nosso problema, que nós não íamos ter condição de resolver. E a gente sabe disso, a gente reconhece a palavra dele todos esses dias aqui. Nós estamos reconhecendo a palavra dele como o centro de tudo. Que maravilha! Mas sabe, queridos, seja grato por pessoas também que investiram na sua vida. Aleluia. Pessoas dedicaram um tempo dela para vocês, oraram por vocês, sustentaram a vida de vocês em oração, para que vocês pudessem chegar até aqui. Olha que maravilha. 92 era o ano em que eu fui convidado para fazer um tal de encontro de casais com Cristo. Sabia nem o que era, mas alguém investiu. Vamos levar esse casal, vai dar certo. Fui, fiz o encontro. Fui alcançado por tantas coisas que aconteceram ali, a cabeça num parafuso. Depois pessoas me acompanharam. É por aqui, ó. Tadeu e Rita. É por aqui, Aguinaldo. Que maravilha. Como não ser grato, meu irmão? Como não ser grato? Passando a vista aqui, se eu fosse agradecer as pessoas que eu vou reconhecer aqui, como aquelas que influenciaram a minha vida, hoje ia virar vigília. Manuel Dias, ceias lá na casa dele, Borba ia também. Quantas vezes Guto conversando com a gente influenciava a nossa vida, estimulava a nossa vida. O que dizer da minha família, meu irmão? Meu Deus, esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, genro maravilhoso, noras, netos, quanta coisa construída. Sabe, queridos, gratidão é o alicerce da vida do crente. Há alguns anos, eu estava nesse mesmo lugar aqui, e Guto estava aqui, dirigindo um culto ou pregando, eu acho. E ele começou a falar sobre gratidão, e ele estimulou pessoas a saírem do seu lugar, aqui dentro mesmo, aqui, perto, nesse lugar que você está, perto dessas pessoas que estão aí com você, ou ali do outro lado. Aqui tem pessoas que esse é um bom momento para você sair do seu lugar, ir lá dar um abraço nela e dizer assim: muito obrigado, porque você interferiu no rumo da minha história. Olha que maravilha, eu estou vendo aqui Eric, filho do pastor Samuel, lá da congregacional onde eu me converti. Como não reconhecer aquele auxílio no começo, todas as ajudas que a gente teve ali? Queridos, essa é uma noite de gratidão mesmo. Então eles vão continuar cantando, e você vai pensar aí das pessoas que estão aqui, sai do seu lugar, procura alguém, dá um abraço, ora por ela, agradece. Muito obrigado por sua vida, muito obrigado pelo investimento. Como é bom ter você por perto. Aleluia. Obrigado, viu? Oh, obrigado. Amo vocês. Interferiu na nossa história, na nossa eternidade. Ai.
estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu destes tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei
Aleluia. Pessoal, esse não é um momento, esse é o estímulo a um estilo de vida. Sempre vivendo grato. Aleluia. 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 Eita, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Podem sentar. Somos gratos. Eternamente gratos. Isso é reflexo de gratidão, queridos. Aleluia. E agora, quem poderá nos ajudar? Oh, glória a Deus, que maravilha. Não vou tomar muito do tempo de vocês, só quero repassar algumas coisas que vivemos esses dias aqui. Nós estamos chegando no final. Eu lembro muito dos acampamentos que aconteciam lá na época da igreja congregacional. A gente viajava, ia para um outro lugar que tinha toda a estrutura para a gente ficar lá acampado. Ficávamos aqueles dias todos, tinha experiências maravilhosas, tinha coisas de Deus, coisas que não eram de Deus também. Mas ali a gente experimentava de tudo. Eu lembro que uma das experiências que eu tive foi um grupo, depois do culto, em um lugar orando, uma oração fervorosa. Eu, novo convertido, eu fui para perto para ver o que estava acontecendo. Eu acho que Eric vai lembrar dessa história. E eles estavam orando em um sapo, porque estavam vendo demônio no sapo e queriam tirar o demônio do sapo. Mas era um fervor tão grande, eu fiquei olhando tudo aquilo sem conhecer nada, mas as primeiras experiências, né? A gente nunca esquece, não é assim? Mas aí a gente vai crescendo, vai entendendo as coisas, e esses dias foram maravilhosos, de ensinamentos, para que a gente possa ficar mais apegado à palavra, ensinamentos práticos, diretos da palavra, ensinamentos como esse, ó, compra uma Bíblia. Eu fui e comprei uma Bíblia, já comecei a ler. Bíblia nova estimula você a ler mais, olha que maravilha. Ouvir aquilo que é orientado aqui, e procurar seguir isso aí, porque certamente vai ser proveitoso para a nossa vida. Quantas ministrações maravilhosas. Pastor João ontem, meu Deus, eu acho que tinha 3 pessoas que precisavam de sabedoria e não tem, porque as 3 sabedorias daqui vieram todas para o pastor João. Mas eu estava lembrando hoje da ministração ontem de Clícia também. Que ministração maravilhosa, dona Clícia. Muito bom poder ouvir a senhora, quantos ensinamentos, né? A respeito de diagnósticos que chegam para a nossa vida, como é que você reage diante dos diagnósticos, né?
Em que é que você está firmado? Na palavra de um médico ou naquilo que Deus diz sobre você? Que maravilha, querido. Se a gente pega isso e guarda, acabou. Você vai desprezar qualquer diagnóstico. Isso me faz lembrar de uma vez que alguém chegou para a Adrina e disse que a Adrina tinha TDAH. E a Adrina disse, não, eu tenho um HB20. Ela achava que era um carro. Isso é desprezar uma informação, meu irmão. Aprenda com a Adrina, despreza a informação. Você pode até estar pensando, como é que ele tira uma brincadeira dessa com ela? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não tem intimidade suficiente para isso, não faça. Porque senão você vai dormir no sofá. Eu tenho. Amém? Que maravilha, queridos, que maravilha. Eu estava lembrando aqui de algumas coisas e lembrei de um dia, recentemente, eu acho que umas 3 semanas atrás, teve um evento em Recife, um evento grande, evento nacional em algumas capitais, e o pessoal foi e os meus filhos foram também. E aí eu tenho 6 netos, tem 2 que não estão em condições de ir lá para casa ainda, mas os demais que puderam ir, os 4 foram para lá, deixaram com a gente, para isso que serve avô, para isso e para estragar os netos. Faz parte do pacote. Aí deixaram com a gente e foram para o evento. E certa hora da noite, um dos pequenininhos, que estava dormindo lá com a gente na cama, começou a apresentar uma alta na temperatura. E a Adrina disse a mim, Júnior, esse menino está com febre. Quando a Adrina diz assim, ele está com febre, é que pode ser que mais tarde ele esquente. Aí ela disse, então vamos verificar. Como verifica? Termômetro. E aí ela foi buscar um termômetro que um dos meninos tinham deixado. Só que quando a gente pegou o termômetro, ela olhou, na verdade, e disse assim, não sei usar. Porque termômetro no tempo da gente, era um bichinho compridinho, com um pedacinho de metal no final, botava aqui embaixo do sovaco, não, né? Desculpa, axilas. Botava aqui na axila, e depois ele dizia a temperatura, acabou. Hoje não, é um negócio que você tem que apertar a liga, não sei o que, ele vai dar um número digital. A gente ficou sem saber usar, mas foi necessário dar um antitérmico. Anti significa alguma coisa que vai trabalhar contrário a térmico, temperatura, antitérmico. Mas sabe, queridos, antitérmico não resolve. Porque antitérmico vai trabalhar com o que se diz respeito a sintomas. Porque a alta na temperatura do corpo é o corpo dizendo, o corpo passando informação, tem algo maior acontecendo aqui atrás. Esses dias, nós tivemos a mesma sensação aqui. Informações, ei, se liga. Porque tem coisa maior acontecendo aqui para você saber onde é que você vai botar a sua atenção. Só se resolve um problema de febre quando você resolve a infecção, porque a febre é o resultado de uma reação do corpo a uma infecção. Então não é o antitérmico que vai resolver, é o antibiótico. E esses dias, glória a Deus por isso, nós recebemos altas doses de antibiótico, para que a gente possa ir no lugar certo, fazer a coisa certa, amém? Eu tinha tantas coisas para falar para vocês nessa noite, mas a direção foi uma outra e eu fico feliz por isso. Eu sei que Deus trabalhou no coração de vocês. Quero repetir algo que eu disse, esse momento de gratidão, ele não pode ser só um momento, você tem que estender para uma vida de gratidão. Então continua fazendo isso. Não deu para descer aqui para falar com todo mundo, mas eu tenho muita gente ainda para falar e eu quero viver mesmo com essa gratidão transbordando no meu coração. Mas eu estava pensando em um versículo que pudesse conduzir esse nosso momento e lembrei de um versículo muito famoso, muito conhecido, que é Provérbios 4, 23, que diz assim, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Aí diz sobretudo, não é sob é embaixo, é sobre, significa acima. Isso não quer dizer que tem outras coisas que você deve guardar, tem sim, mas sobre todas, ou seja, a mais importante é guarde o seu coração. Quantos já sabiam disso? Levante sua mão. Agora não precisa levantar, mas quantos sabem como é que eu guardo o meu coração? Talvez esse seja o segredo, queridos. E esses dias a gente exaltou a palavra, essa palavra que conduz a nossa vida, mas eu tenho que entender como ela é. Eu lembro que por muito tempo eu vibrei muito quando a gente cantava na igreja,
Você é mais do que vencedor. Quantas músicas falam sobre isso? A gente diz para as pessoas, a gente tem essa consciência, mas até chegar para mim, o que é ser mais do que vencedor, demorou um pouquinho, maneco. Porque até vencedor a gente sabe, é normal saber o que é vencedor. Mas mais do que vencedor, pela lógica, é uma categoria acima da do vencedor. Mas o que é isso, meu irmão? Por muito tempo eu lutei. Sempre gostei de artes marciais. Você pode até pensar, mas rapaz, pastor, negócio de luta. Calma aí, meu irmão. Isso é bênção do céu. Tem coisa melhor do que você treinar jiu-jitsu, você pegar um irmão, você dá um aperto no pescoço dele, ele está no seu colo, quase dormindo, e você pregando o evangelho para ele. Olha que maravilha. Mas por muito tempo eu participei de competições e era fácil entender. Quando eu ganhava, era vencedor. Quando eu perdia, perdedor, grande revelação. Mas o que é mais do que vencedor? Vou te dizer, tinha uma luta que estava marcada para você. E se tinha uma coisa que era certa, você ia perder. Só que de repente, no dia da luta, Jesus disse assim, ei, fica aí. Deixa que eu vou no teu lugar. Ei, mudou a história. Se tem uma coisa que é certa agora, ele vai ganhar. E ganhou. Depois que ele ganhou, foram colocar a medalha nele. Ele disse, não. Não é minha não, é dele, dela. Ser mais do que vencedor é você ganhar uma luta que você não precisou lutar por ela. Ele foi lá e conquistou para você. Olha que maravilha. E o que é guardar o coração? Eu fui dar uma olhada na Bíblia que tem resposta para tudo. Filipenses capítulo 4, verso 7. Legal que o pessoal mandou mensagem para mim. Diga aí os versículos. Eu digo, de onde? Da sua pregação. Que pregação? Aí digo um livro que está relacionado. Que pregação? Não tem ainda, não tem o livro também. E assim a gente vai. Deve estar tudo aperreado, porque eu até disse uns versículos, não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Corre atrás aí, minha irmã. Dá teus pulos. Filipenses capítulo 4, verso 7. Diz assim, Paulo ensinando. Se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo. Quem guarda o nosso coração é a paz de Deus. Opa! Mas só que o começo do verso diz assim, se fizerem isso, a paz de Deus. E eu acho bem interessante que diz de Deus, significa que pode ter uma outra que não é. Quando diz assim, Deus está em busca dos verdadeiros adoradores. Por que destacar verdadeiro? Porque pode ter adorador que não é verdadeiro. Quando ele diz assim, eu sou a videira verdadeira. Por que esse verdadeiro? Porque pode ter outra videira enganosa, que não é a verdadeira. Mas aqui está falando sobre a paz de Deus. Tem um texto na Bíblia que Jesus diz assim, minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Opa, falou de dois modelos. O modelo da que ele está dando, que é a paz de Deus, e o modelo da paz do mundo. A paz do mundo, ela tem dependências. A paz de Deus não depende de nada. Ela simplesmente existe. É a paz de Deus. E ela excede todo entendimento. Por isso que, rapaz, olha o que está acontecendo no mundo. Mesmo assim tu está em paz. É isso mesmo, vai ser difícil de entender. Por isso que excede o entendimento. Essa é a paz de Deus. É ela que vai guardar o nosso coração. Mas o texto diz assim, se fizerem isso o quê? Eu estou lendo o verso 7. Estava falando sobre o 6. E o 6 diz assim, não andem ansiosos. Eita glória. Aí se porventura a ansiedade bater a sua porta, ele diz que você deve fazer o seguinte, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. É simples assim. Como é que eu guardo meu coração? Com a paz de Deus. E como é que eu vou fazer isso? É não andando ansioso. Sabe o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. É trazer o problema de amanhã para hoje e sobrecarregar o dia de hoje. Estresse é excesso de presente. Depressão é excesso de passado. Mas ansiedade é o que o texto fala. Porque muitas vezes a gente entende isso, pelas coisas que passaram, você não pode fazer mais nada. Mas hoje, nós estamos construindo o nosso futuro. Podemos fazer coisas pelo nosso futuro. Mas se eu ficar ansioso, quando é que vão me chamar para pregar? Quando é que vão me convocar para tal coisa? Mas eu já tenho umas metas na minha mente e ninguém me ajuda nisso aqui. Isso é ansiedade, queridos. Viva com intensidade o seu dia, como se ele fosse o último. Vou dizer de novo. Viva com intensidade o seu dia, como se ele fosse o último. Sabe, o dia não acabou ainda, tem coisas para você ser intenso ainda.
Manter o seu coração grato, intenso na gratidão. Olha que maravilha, meu querido. Eu sei que sensações maravilhosas vocês sentiram aí. Choraram à vontade. Isso. Seja intenso nisso. Tem uma música que chamam de música do mundo, né? Música do mundo é aquela que não canta na igreja. Ou música do Satanás, música secreta. Mas essa música, eu até acho que o cara que fez, ele, me perdoe aí, eu acho que ele fumou muita maconha, ficou muito doido, muito doido. Aí ele fez a música e chegou num determinado momento que ele disse uma frase que eu acho que foi uma luz. Essa luz só pode ser Jesus. Aí chegou assim nele, chegou nele, aí clareou a mente dele, ele disse uma coisa bonita que eu acho legal. Você pode até estar pensando, está ouvindo essa música. Não, eu conheço essa música de lá de trás, do tempo que eu ainda ia para Maria Fumaça com o Norberto. Você não sabe nem o que é isso, sabe não, sabe não. Sabe o que é isso não. Mas essa música diz assim, nessa frase iluminada: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Depois da frase ele volta para a maconha, mas essa frase ficou destacada na minha mente. Sabe o que é amar como se não houvesse amanhã, queridos? Você bota a tua intensidade total no dia de hoje, porque você não sabe se vai ter o dia de amanhã. Você deseja, mas essa certeza a gente só vai ver amanhã. Então seja intenso hoje, porque o dia de hoje não acabou ainda. A Bíblia diz assim: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Falava sobre suprimento, de comer, beber e vestir. Depois diz assim no 34 de Mateus 6: não andeis ansiosos, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Em outras palavras, deixe os problemas de amanhã para amanhã. Depois diz assim: basta a cada dia o seu mal, basta os problemas de hoje que você já resolveu, vai celebrar. Amém? Você pode até estar pensando, rapaz, eu até orei, mas eu não vi resolvido ainda não. Mas celebra antes. Conta-se uma história, Butão, que uma mulher estava na igreja e pediu para a igreja se levantar em oração por uma causa dela. Explicou qual era a causa, todo mundo se levantou em oração, aquele fervor. E no final, quando todo mundo parou, ela estava dançando, sapateando e celebrando sozinha. Aí todo mundo ficou olhando, coisa estranha. Tudo bem, dias depois, se cumpre a causa que a igreja orou. E a igreja começa a celebrar. Mas quando olham para ela estava quietinha no lugar dela. Aí estranharam e foram perguntar a ela por que ela estava quieta. Ela diz: olha, é porque vocês estão atrasados. Eu celebrei lá no dia que eu orei. Opa! Esse é o estilo de vida que a palavra nos ensina. Ela nos puxa para isso, essa vida de celebração contínua. Acreditando que o mesmo Deus que agiu nessas histórias maravilhosas está pronto e disponível para agir na minha vida e na sua vida. Deus já está trabalhando em coisas que talvez você não esteja nem percebendo. Aleluia. A Bíblia relata Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram ser lançados na fornalha ardente, diz que mandaram aquecer 7 vezes mais e tal. E o texto da Bíblia é bem claro, quando diz que os homens fortes do reino pegaram aqueles 3 homens para lançar na fornalha e morreram na porta. Aí depois vão olhar, e se a gente jogou 3, por que é que tem 4? Eles estão passeando. A festa atrasada. Porque se eu disser a você que o lugar de morrer não era dentro, era na porta. Estava tão aquecida que o lugar de morrer, tanto é que os outros morreram na porta. Então o milagre já tinha acontecido. E a gente às vezes só quer celebrar se vê alguma coisa. Celebra sem ver. Porque Deus já está agindo. Gratidão é uma celebração, queridos. Aleluia. Deus está nos convocando para isso, mas só vai funcionar. E eu vou encerrar com isso. Se você colocar em movimento tudo aquilo que já tem de informação no seu coração. Se nós colocarmos em movimento. Porque essa é a nossa parte. Ninguém pode fazer isso por mim. Ninguém pode fazer isso por você. Eu morei em uma cidade por nome Tauá. Tauá no Ceará. Tem alguém de lá? Não levanta a mão se tem alguém de lá. Porque uma vez eu estava ministrando no Rio Grande do Sul. Falei em Tauá, um cara levantou a mão, eu sou de lá, eu não acredito. Essa cidade é conhecida como a cidade das bicicletas. Uma cidade muito plana. E todo mundo tem bicicleta lá, impressionante. A minha casa ficava em frente à catedral da cidade, que tinha um pátio muito grande, onde o pessoal, quando ia para a missa, levavam as bicicletas e colocavam lá. Agora, um mar de bicicleta, todas encostadas uma na outra, era impressionante.
Porque eu ficava pensando, como é que o cara depois consegue saber qual é a dele ali, no meio das bicicletas? Mas a maioria das bicicletas, elas tinham uma peça, só vai lembrar disso de Tadeu para trás. O nome da peça era dínamo. Era uma peçazinha pequenininha assim. Ela ficava enganchada no quadro da bicicleta e a partezinha dela ficava encostando no pneu. Desse dínamo saía um fio pelo quadro da bicicleta que chegava numa lâmpada que tinha no guidão. Opa! Salmo 119, verso 105. Essa é a terceira vez que é falado sobre esse salmo nesse evento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você percebe que está se falando de duas coisas distintas, apesar de tão ligadas. Lâmpada é um objeto, luz é o que ela pode produzir. Aleluia! E esse dínamo das bicicletas, enquanto a bicicleta estava parada, a luz nunca deixou de ser luz, a lâmpada nunca deixou de ser lâmpada, estava lá, mas não produzia. Por quê? Para produzir tinha que pedalar. Aleluia! Guarde isso aí no seu coração. Quer produzir? Pedale. Você pode estar pensando, vou comprar uma bicicleta. Ei, pelo amor de Deus, você está entendendo o que eu estou dizendo? Bota em movimento. Quando subia na bicicleta, começava a pedalar, aquele dínamo gerava uma energia que pegava aquela simples lâmpada e fazia ela produzir aquilo para o qual ela foi criada. Você tem uma razão pela qual foi criada. Produza, coloque a palavra que está dentro em movimento. E agora com a lâmpada acesa, produzindo luz, eles podiam evitar os buracos, podiam enxergar por onde eles estavam andando. Amém? Essa é uma recomendação de Deus para a nossa vida, queridos. Quantas informações recebemos aqui? Eu até aconselho a você, humanamente falando, não tem como guardar tudo. Não quero lhe desanimar não, entenda. Humanamente falando, não dá para guardar tudo. Então você tem que fazer o quê? Assiste novamente, vê novamente. Vai guardando, porque você vai precisar dessa informação. Deus conta com você. Tem muita coisa para acontecer nessa cidade ainda, e esse plano e esse propósito de Deus precisa se cumprir na minha vida e na sua vida. Então, esteja disposto, esteja pronto, coloque em movimento, tenha um coração que transborde de gratidão. Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus.